Bem, são 8h03. Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM a defensora pública Rosana Leite. Ela é coordenadora do Núcleo da Defesa da Mulher em Mato Grosso. E a doutora Rosana Leite vem falar sobre os assuntos da defesa da mulher e também sobre a Lei Maria da Penha. E a gente pergunta o seguinte: o Brasil melhorou depois da Lei Maria da Penha? Bom dia, prazer tê-la conosco, doutora Rosana. Prazer, senador Antero, é um prazer estar aqui mais uma vez. Eu parabenizo a Rádio Capital por sempre divulgar os direitos humanos das mulheres, por estar junto conosco nesse embate. Eu entendo que com a Lei Maria da Penha, 13 anos atrás, as mulheres ganharam mais direitos, principalmente dentro do ambiente doméstico familiar. A violência contra a mulher, ela sempre aconteceu. Mesmo com a Lei Maria da Penha, nós não temos a diminuição que nós gostaríamos ainda. Pelas estatísticas, percebe-se que um ano tem uma diminuição tímida, outro ano tem um aumento tímido. Então, isso mostra o quê? Que nós sempre tivemos essa violência. A violência ainda é a mesma. O que aconteceu é que antes da Lei Maria da Penha, nós não tínhamos o poder público pouco se importava com quantificar esses dados, essas estatísticas. Hoje nós temos a quantificação dessas estatísticas. Eu entendo que nós mudamos, sim. Nós quebramos, a sociedade conseguiu quebrar alguns paradigmas, tem um respeito maior hoje às mulheres. Hoje as mulheres têm instrumentos a seu favor para enfrentar a violência que elas sofriam dentro do ambiente doméstico familiar. Então, se nós formos rememorar os direitos das mulheres desde os primórdios, eu acho que nós temos uma melhoria mundial dos direitos das mulheres, sim. Mas não há uma timidez das mulheres, um medo das mulheres, até por um processo cultural. Sim. De que as mulheres são sustentadas pelos homens, sim, que o homem é que sustenta a casa, que a mulher é dependente e que exatamente por isso, às vezes, elas não têm a coragem de denunciar os maus tratos. Nós temos aí uma historicidade toda por trás das mulheres, a religiosidade, nós temos a vergonha. Aliás, está na Bíblia, né? Sim. Mulheres sede submissas aos vossos maridos. Quer dizer, uma coisa... Como ler hoje a Bíblia, né? Como fazemos essa leitura, sendo que as mulheres, elas já ocuparam todos os guetos antes ocupados apenas por homens. Hoje nós já provamos que nós podemos estar em todos os lugares. Por que não? Por que não estarmos em todos os lugares? Por que não temos esse respeito? Por que não ocuparmos cargos de chefia, direcionamento? Por exemplo, em Mato Grosso, Antero, somos maioria no serviço público, mas não somos maiorias em cargos de direcionamento, em cargos de comando. Então, onde está o problema? Eu pergunto também, onde está o problema? Por que não essa confiança nas mulheres? Então, nós temos toda uma historicidade de desrespeito às mulheres. Eu acho que tudo isso, dentro e fora de casa, faz com que a violência, o preconceito sempre seja algo latente na sociedade. Essa abordagem que você está fazendo é muito significativa, porque as mulheres já são 52% do eleitorado, sim, de Mato Grosso, sim, e só tem uma deputada estadual. São 52% do eleitorado de Mato Grosso e só tem uma deputada federal. São 52% do eleitorado de Mato Grosso, e se você olhar qualquer secretariado municipal e estadual, você vai ver ali Clube do Bolinha. Time da representação feminina. Tem uma representação muito pequena, muito feminina. Muito né? Aí quando depende de concurso público, aí as mulheres entram. Sim. Quando depende da meritocracia, aí você tem as mulheres. Você tem um Tribunal de Justiça hoje que tem uma presença feminina que vai se avolumando, porque é pelo mérito. Claro. É pelo estudo, é pela competência, é pela meritocracia. Sim. E interessante, né? O homem nasceu da mulher e discrimina a mulher. As mulheres ocupam muito mais hoje os bancos das faculdades do que os homens. Isso é claro. Mas, senador... A maioria de professoras é mulher. É mulher. E se nós formos perceber, nós mulheres, ainda que nós ocuparmos ou estivermos em um cargo de direcionamento de poder dentro do serviço público, todos os dias a mulher tem que firmar a competência dela. É incrível isso. Todos os dias ela tem que firmar que ela é competente para ela estar para ela ocupar aquele local.
em razão da discriminação que nós sofremos. Será que ela é competente mesmo? Nós somos testadas a ser competentes, a desempenharmos a nossa função. Isso fica claro, fica óbvio dentro de qualquer lugar que a mulher esteja. E esse machismo? Esse machismo é cultural. Pois é, mas peraí, mas esse machismo, ele não está presente fortemente na mulher? A mulher também tem um comportamento machista, a mulher também discrimina a própria mulher. Mas tudo isso vem da nossa educação, da forma que nós fomos educadas, cultura, né? Na nossa cultura, eu não tenho a menor dúvida. Quantas de nós, eu, por exemplo, venho de um berço que são 2 mulheres, 2 filhas e um filho. O meu irmão, ele teve um tratamento diferenciado dentro de casa, ele teve um tratamento privilegiado dentro de casa. Então, quando nós, pais e mães, damos esse tratamento diferenciado para um filho, tratamos um menino diferente de uma menina, nós estamos mostrando uma superioridade desde ali da tenra infância. Nós estamos mostrando que o homem é superior à mulher e ele vai querer essa superioridade para o resto da vida. O homem foi educado para o prazer e a mulher para a repressão. Justamente. Né? Justamente. Se você pegar lá atrás, justamente, né, assim, desculpando a expressão, mas o pai tinha o maior orgulho de falar, eu levei o meu filho para a primeira experiência sexual, né? Mas a minha filha tem que casar virgem. Sim. Né? Quer dizer, então, assim, o homem foi educado para o prazer e a mulher é educada para a repressão. Isso mesmo. Ela tem que ser reprimida, enquanto que o homem tem que estar... Cuida das suas cabritas, que meus cabritos estão soltos. É incrível, não tem nada, né? Mais machista que isso. Né? Justamente, a criança pequenininha, quando ela vai para a escola, preste atenção. Pequenininha, 6 aninhos, 7 aninhos, começa na escola. Quando ela chega em casa, primeira pergunta que o pai e a mãe faz para a menina: e aí, minha filha, gostou da professora? Como é que foi? Fez amiguinhos? Assistiu a aula, minha filha? E para o menino, como que é a pergunta? E aí, meu filho, tinha menininha bonitinha lá para você? Já está namorando alguém? Quer dizer, a pergunta é essa. Essa é a sociedade que nós vivemos. Como mudar isso? Agora nós estamos sendo obrigados e obrigadas a mudar, porque os direitos humanos eles não podem retroceder. E o que nós estamos fazendo para isso? Nós estamos batalhando para que as leis que protegem as mulheres, que protegem as mais vulneráveis, nós somos vulneráveis dentro de um ambiente doméstico, por exemplo. Nós somos vulneráveis dentro de um ambiente de trabalho também. Nós somos vulneráveis, os assédios acontecem, os assédios morais, sexuais acontecem. Então, nós temos que primar, velar para que essas leis cumpram. Nós temos leis importantes no país, tal como a Lei Maria da Penha. Nós temos no Código Penal a caracterização dos delitos sexuais que protegem muito mais as mulheres, é claro que protegem os homens também, mas as mulheres são as maiores vítimas, 89% dos delitos sexuais acontecem contra as mulheres. As mulheres precisam saber que os seus direitos estão à disposição e que elas são amparadas se elas buscarem o poder público. Mas nessa violência contra os direitos humanos, tem situações que são feitas assim, erga omnes, né? Acima de homens e de mulheres. Por exemplo, sim, o que o Brasil está anunciando com relação a reservas indígenas é algo assim atentatório à dignidade dos direitos humanos. Com certeza. Nós vamos ser internacionalmente denunciados com essa decisão do governo brasileiro de liberar para os americanos o subsolo da Amazônia das reservas indígenas. É uma tristeza. Com um discurso de que assim, não, nós estamos impedindo essas ONGs ambientais de fazerem aqui a compra de ganhar dinheiro aqui no Brasil. Essa conversa fiada, né? Isso é um atentado visível aos direitos humanos. Totalmente, com os nossos colonizadores e colonizadoras. Nós vamos chegar ao tempo do general Custer. Se falarmos aqui, índio bom e índio morto. Sim. Precisamos barrar isso imediatamente. Pois é, eu não vejo um instrumento no Brasil de barrar isso. Só tem um instrumento que pode estar ajudando nisso. É que o agronegócio acordou, que vai ser muito ruim para o agronegócio. E aí, quando os poderosos, os barões do dinheiro acordam, pode ser que isso mude, né? Por vias inversas, né? Porque o Brasil vai ser punido internacionalmente e não vão comprar produtos do Brasil, é só isso. Sim, por onde não esperávamos, quem sabe conseguiremos barrar, né?
Olha, a Defensoria, o Poder Judiciário e o Ministério Público se tornaram referências nacionais de enfrentamento à violência contra a mulher. Qual o diferencial disso? O diferencial é que aqui em Mato Grosso nós fomos o primeiro estado a aplicar a Lei Maria da Penha. E nós aplicamos essa lei na integralidade. Nós cumprimos aqui em Mato Grosso um dispositivo, um artigo muito importante da Lei Maria da Penha, que é o artigo 14, que trata da hibridez da lei. A Lei Maria da Penha ela não é uma lei civil nem criminal, ela é uma lei híbrida. Então, os processos, quando eles desaguam no Poder Judiciário, eles acabam tratando das ações cíveis e criminais, diferentemente dos outros estados que não aplicam esse artigo 14, e aqui nós aplicamos. É claro que os operadores do direito que trabalham aqui em Mato Grosso com a Lei Maria da Penha trabalham em dobro. Nós trabalhamos com as duas partes, mas também fica evidente que a mulher ela deixa de peregrinar por seus direitos. Um dia ela vai numa audiência criminal e trata do assunto com o magistrado criminal, com a magistrada. Outro dia ela vai na audiência civil e trata com outro magistrado contra a magistrada. Não, aqui nós temos um poder judiciário, uma defensoria, um Ministério Público que trata de todo esse assunto. Quando nós pegamos na mão o processo dessa mulher, nós temos ali todos os dados delas cíveis e criminais. Por que hoje uma mulher, por exemplo, precisa de pedir alimentos na justiça? É muito difícil, porque nós temos o inverso hoje, as mulheres são independentes. Por que algumas precisam de alimentos, então? Quando elas acabam se separando do companheiro, do marido. Porque muitas não tiveram a possibilidade de se capacitar para o mundo do trabalho. Por exemplo, pelo ciúme, pela dependência emocional, pela dependência financeira. Então, quando elas acabam decidindo pela separação, elas ficam numa situação muito complicada, e hoje é difícil conseguir alimentos para uma mulher. Agora, quando um juiz, uma juíza toma em suas mãos um processo e vê toda a situação criminal que ela passou, fica muito mais fácil deferir alimentos para essa mulher. Mas aí você está falando de alimentos para a mulher ou alimentos para o filho da mulher? Estou falando para a mulher. Estou falando para a mulher. Tem algumas situações onde a mulher ela necessita de alimentos também, porque ela foi proibida, por exemplo, pelo companheiro de se capacitar para o mundo do trabalho. Então, quando eu estou falando de uma situação, mas são várias situações. Mas isso é inovação, né? Não é inovação, isso acontece há muitos anos. Mas tem decisões do judiciário nesse sentido? Tem decisão do judiciário nesse sentido, quando a mulher, muitas vezes, ela é proibida. Senador, é uma coisa absurda a violência doméstica e familiar. Muitas pessoas que não vivenciam como o senhor imaginam assim, mas será que isso acontece? Acontece. Acontece de mulheres que não podem, que após o casamento, após a união estável, não podem sair de casa. Como é que elas vão se capacitar para o mundo do trabalho? Aí elas começam a ser violentadas, agredidas em casa e decidem pela separação. Elas vão ficar com uma mão na frente e outra atrás? Não pode, não tem condições. Então, os bens serão divididos? Serão divididos. E se não tem bens? E se essa mulher não se capacitou, não tem como começar um trabalho? Nós temos que, pelo menos no início, fazer com que este homem ajude essa mulher a sair daquela situação que ela se encontra. E tem casos concretos de decisão em Mato Grosso dos magistrados aqui nesse sentido? Deferindo alimentos para mulheres? Temos sim. Tem alimentos, inclusive, que são deferidos para o resto da vida, quando, por exemplo, uma mulher foi tão agredida dentro do ambiente doméstico familiar que ela ficou proibida de trabalhar. Por exemplo, ela foi machucada na coluna, numa lesão corporal que o homem causou. Foi provado que aquela lesão corporal na coluna dela, aquela lesão no seu corpo, foi causada por uma agressão física deste homem. Como não deferir alimentos para essa mulher, se ela não tem possibilidade de trabalhar fora? Tá. Mato Grosso ainda é um dos estados que lideram a violência contra a mulher? Ainda é um dos estados. Isso mostra que nós somos um estado machista. Nós somos reconhecidos lá fora, porque não há outra forma. Se há preconceito, se há discriminação, a violência surge facilmente. Então, nós ainda somos um estado considerado machista. Eu digo assim, até quem sabe pela nossa colonização, pela forma como nós fomos colonizados, né, e colonizadas. Mas somos, sim, um estado considerado machista lá fora. Tá. E que tipo de agressão é mais comum chegar lá na defensoria? Ameaças.
as ameaças dentro do ambiente doméstico familiar. O Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria, ele atende a toda e qualquer violência, não só a violência doméstica e familiar, mas todo e qualquer preconceito, violência que a mulher venha a sofrer, acaba desaguando no Núcleo de Defesa da Mulher. Mas aqui mais acontece, 90%, violência doméstica e familiar. Dentro da violência doméstica e familiar, o crime que mais acontece é a ameaça. Esse é o crime, e é grave. Não é uma ameaça fora de casa, é uma ameaça grave, porque o agressor, ele sabe onde encontra a mulher. Ela é uma presa fácil, ele conhece toda a rotina daquela mulher. Então, acaba sendo um crime muito grave, a ameaça dentro do ambiente doméstico familiar. O fato por exemplo, você é defensora pública. Sim. Então, está no Núcleo de Defesa da Mulher, lá da Defensoria Pública. Sim. Quando a mulher vai lá, não tem casos em que a mulher tem receio de denunciar, porque tem pressão psicológica do filho. Muito. O filho não quer que denuncia, não quer que separa, não quer que a mulher continue se submetendo ali, porque o filho quer a mãe perto dele. Não só o filho, e aí, essa assistência, porque aí não é mais assistência de advogado, é assistência psicológica. Sim, o Estado garante essa assistência psicológica? Garante. A Defensoria garante? Tem que garantir. Nós temos que fazer de tudo para que essa mulher saia daqueles ciclos. Você diz da violência do filho para com a mãe, é isso? Não é violência do filho para com a mãe. A mãe deseja a separação, deseja sair daquele lar violento. Por outro lado, é pressionada pelo filho para não, mamãe, não deixa aqui, fica com o papai, fica em casa. Tem muito. Suporta mais isso. Tem muito. Aguenta mais um pouco, vamos vencer essa etapa. Essa pressão psicológica leva à continuidade da violência, porque aí a mulher... Né? E não tem só essa. As pessoas leram um pouco o Roberto Chiniachico, o direito de ser feliz, né? Isso. O sucesso é ser feliz. Você falou algo importante. E não é só essa pressão. Tem a pressão da família também, do companheiro, por exemplo. A mulher, às vezes, ela é tão ligada ao sogro, à sogra, aos familiares do homem. Ela fala, como que eu vou sair desse ambiente agora se eu não estou feliz aqui com o principal, que é o meu companheiro, que é o meu marido? Tem sim, nós temos muita pressão nesse sentido, e quando há essa pressão, nós percebemos que a mulher está dentro do ciclo de violência, ela está há muito tempo, às vezes ela já passou pelas 5 violências descritas na Lei Maria da Penha. Ela passou por muita violência até buscar a Defensoria Pública. Então, às vezes, antes de lavrar um boletim de ocorrência, ela procura a Defensoria Pública, doutora, eu vim aqui saber, ter a certeza da senhora, se eu estou sendo vítima de violência, eu devolvo a pergunta a ela, eu pergunto, você está se sentindo agredida, humilhada ou constrangida dentro do seu ambiente doméstico familiar? Nós temos que fazer algo, porque aí eu explico a ela, eu não posso substituir a vontade da mulher em momento algum, mas eu acabo explicando a ela que os feminicídios, por exemplo, eles são precedidos de delitos menores. Em regra, o feminicídio não é o primeiro crime que acontece contra a mulher. Em regra, essa mulher já foi ameaçada, já sofreu lesões corporais menores, já sofreu violência psicológica até ser morta. Então, eu explico a ela e mostro o que ela passará até se sentir liberta, porque nada melhor, após um dia de trabalho, após um dia de estudo, voltarmos para a nossa casa, que é o nosso refúgio, tem que ser o nosso refúgio. Se alguém não quer voltar para casa, algo diferente pode estar acontecendo dentro daquela casa. Olha, você falou aí em feminicídio. O Luciano, nosso internauta aqui, que está ouvindo o programa, ele manda aqui a seguinte mensagem. Bom dia. Ontem eu assisti uma matéria na TV sobre a Lei Maria da Penha. Entre outras coisas, trouxe o seguinte dado: nos últimos 3 anos, mais de 12 mil foram assassinadas no Brasil. Onde está a falha da Lei Maria da Penha e do poder público? É a pergunta do Luciano, nosso ouvinte. Luciano, não diria que é uma falha da Lei Maria da Penha. Nós temos aí várias falhas para se analisar. Se as mulheres estão morrendo, e nisso eu concordo com o Luciano, se as mulheres estão morrendo, os feminicídios, os crimes contra as mulheres, eles podem ser prevenidos. Então, tem erro de algum lado. Alguém está errando. Mas, por outro lado, as mulheres, elas vêm morrendo, sim, dentro do ambiente doméstico familiar. Isso vem acontecendo. Hoje não é uma mulher, não é um homem que se separa.
que busca a separação é uma mulher. Quando ela não está bem dentro de um ambiente doméstico familiar, ela não aguenta e ela acaba se separando. Não há motivos para se matar essa mulher. Mas a maior causa, segundo os homens que cometeram os feminicídios, é o inconformismo com o término do relacionamento. Muitas mulheres estão morrendo por não aceitar hoje um relacionamento agressivo, abusivo e querer sair desse relacionamento. Mas veja, é deferida uma medida protetiva para uma mulher. É um papel que ela recebe e que é dito assim para ela: você está protegida pela Lei Maria da Penha. Pois é, mas às vezes essa medida protetiva não é devidamente fiscalizada pelo Poder Judiciário. Veja bem, aí é que eu vou explicar. Esse papel chega às mãos dela e fala: olha, o seu pedido foi aceito, você foi deferida a medida protetiva, ele não pode se aproximar de você. E esse mesmo papel chega ao homem: você está proibido de se aproximar dessa mulher. Muitas mulheres, elas têm uma solidariedade tão grande, uma fraternidade tão grande, que elas não acreditam que aquele homem que teve intimidades com ela, aquele homem que teve sonhos com ela, que teve os filhos, as filhas, fará algo de ruim para elas. Então, às vezes, a medida protetiva não está sendo cumprida, e quem tem que nos dizer se a medida está sendo cumprida é ela. Porque nós estamos num país que não basta gritar polícia e a polícia estar aos pés. Mas as mulheres, elas têm um sentimento tão grande dentro delas que elas não acreditam quando o homem diz: eu vou lhe matar. Elas não acreditam. Elas falam: não, aquele homem que conviveu comigo, que dormiu comigo, não vai me matar. Então está havendo esse problema dentro do cumprimento da Lei Maria da Penha. Muitas vezes a medida protetiva não está sendo cumprida, este homem continua procurando a mulher por algum meio, continua ameaçando, e ela diz: não, eu já estou com a medida protetiva, ele não vai fazer algo pior. Se eu procurar, ele vai ser preso, porque se a medida protetiva não estiver sendo cumprida, este homem pode ser preso imediatamente. Ela tem o receio dele ser preso. Né? Ela tem o receio dele ser preso, é o pai dos filhos dela, das filhas dela. Então, a mulher tem que acreditar que naquele momento ela é a vítima. Como é que eu posso, raciocínio da mulher, como é que eu posso mandar o pai dos meus filhos para a cadeia? Justamente. Como que será a reação do sentimento dos meus filhos em relação a mim? Eu posso ser culpada da prisão do pai deles. Elas estão morrendo por isso. Elas estão morrendo por isso. Porque elas não estão acreditando que aquela ameaça é uma ameaça real. Então, mesmo com a medida, morreu com a medida protetiva na mão, mas ela fez a medida protetiva e depois ela não foi na defensoria e falou: doutora, não está sendo cumprida. Porque, veja bem, este homem, ele sabe onde encontrar essa mulher, ela conhece toda a rotina dela. E quando elas vão lá na defensoria pedir a medida protetiva, elas são orientadas: olha, acontecendo ameaça, volte aqui, não se omita e tal, papapá. Inclusive, nós dizemos o seguinte para elas: quando vocês ligarem no 190, por exemplo, se essa medida não estiver sendo cumprida, ligue imediatamente no 190 e já mencione: eu já tenho medida protetiva. Eu já tenho medida protetiva. Porque o fato dela mencionar isso para um atendente do CIOSP, ele já deve se preocupar. Se ela já tem medida protetiva e ela está ligando aqui novamente, é porque ela está às vias de ser morta. Isso é um dado que nós temos que trabalhar, nós temos que atentar às nossas mulheres. Se ela fez um boletim de ocorrência, ela tem que tomar todo o cuidado de qualquer pessoa que se encontra em situação de ameaça. Eu estou entrevistando aqui a coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher em Mato Grosso, a defensora pública Rosana Leite. Falando dos 13 anos da Lei Maria da Penha, que foi um evento importante na defesa das mulheres brasileiras, mas que mostra que ainda temos muito que avançar. Qual o principal fator que impede a mulher denunciar, doutora Rosana? São vários fatores. O ciclo da violência doméstica, por exemplo, quando ela não se enxerga como vítima. O ciclo da violência é algo bem visível dentro dos relacionamentos, que começam com a tensão. Primeiro começa a tensão quando marido e mulher, eles mal se cumprimentam em casa e começam a se agredir com palavras. Da tensão, imediatamente numa briga, numa discussão, acontece a luta corporal e a mulher fatalmente vai perder uma luta corporal contra o homem. É muito raro uma mulher que hoje consegue vencer o homem numa luta corporal, até porque fisicamente somos diferentes. Isso não há qualquer dúvida da nossa diferença biológica.
Então, da tensão passa-se para a explosão, onde acontecem os feminicídios, e depois volta-se para a lua de mel, quando há pedido de desculpa mútua, quando o homem diz, olha, eu errei, eu me arrependo de ter lhe agredido. Então, esse ciclo, ele se repete, às vezes, anos e anos na vida de uma mulher, e ela não enxerga que ela está dentro desse ciclo, porque ela acha que aquela violência é natural. Naturalizar a violência, achar que banalizar os atos do mal, isso acaba fazendo com que a mulher não se enxergue. Então, hoje, eu digo que o maior desafio, o primeiro desafio da Lei Maria da Penha, em 2006, quando a Lei Maria da Penha entrou na legislação brasileira, foi mostrar para a sociedade que o ambiente doméstico e familiar não era mais inviolável. Se crimes aconteciam dentro de casa, o poder público tinha que entrar dentro daquela casa. Então, isso foi o primeiro desafio. Hoje, o grande desafio é que a mulher se enxergue como vítima, que ela enxergue a situação que ela está, que a qualquer momento ela pode ser morta. Tá, nós vamos encerrar a entrevista e eu vou encerrar com uma pergunta que talvez lhe remeta à memória de um fato desagradável. É que a senhora foi expulsa de uma audiência ao acompanhar uma vítima de violência. Sim. Depois disso, o Tribunal de Justiça emitiu ofício a todos os juízes do Estado recomendando o acolhimento humanizado às vítimas em estado de vulnerabilidade. Qual a avaliação dessa audiência e do posicionamento do tribunal? Nós que defendemos uma causa, eu que defendo uma causa todos os dias da minha vida, entendo que foi uma situação que eu passei e que, em primeiro lugar, aquela vítima foi revitimizada naquele momento. Ela foi a que mais sofreu naquele momento. Depois, o desrespeito com a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ali, quando eu entrei naquela audiência, eu não era a Rosana, eu representava a instituição Defensoria Pública. Pois é, mas isso não fere gravemente o Estatuto da Advocacia, né? Fere. Que exige o tratamento de humanidade com as partes? Sim, fere. Fere, sim. Naquele momento, eu fui impedida de desempenhar o munus público que eu deveria desempenhar naquele momento. Então, a truculência está no fato do descumprimento da lei. É claro que não pegaram no meu braço e me colocaram para fora, mas não deixaram, não permitiram que eu não fui permitida de realizar a defesa daquela mulher, o acompanhamento daquela vítima de estupro daquela mulher. Então, a truculência está justamente ali naquele fato, de eu ser impedida, da Defensoria Pública ser desrespeitada, e principalmente do desrespeito do tratamento humanitário que aquela vítima merecia. Mas eu elogio muito a atitude do Corregedor-Geral Luiz Ferreira, do desembargador Luiz Ferreira, quando emitiu esse ofício recomendatório a todos os juízes e juízas de Mato Grosso para que tenham esse tratamento diferenciado à vítima. Naquele momento, senador Antero, a vítima é a protagonista. Ela tem que ser respeitada na sua integralidade e trazer consigo quem ela quiser para patrocinar a sua defesa e o seu acompanhamento. Tá, eu entrevistei aqui a defensora pública Rosana Leite. Muito obrigado pela entrevista. O microfone da Capital à sua disposição. Eu é que agradeço, parabenizo a Rádio Capital por mais uma vez tratar dos direitos humanos das mulheres, por fomentar mais uma vez esse assunto tão importante para a sociedade, afirmar às mulheres, não espere uma segunda vez. Não espere uma segunda vez, em sendo vítimas, busque o poder público. Muito obrigado.